Em Marcos 5, vamos encontrar um episódio muito interessante de Jesus, os seus discípulos e um homem que teve a sua vida totalmente transformada por Jesus. Mas antes mesmo de Jesus desembarcar na província dos Gadarenos, Jesus ele encontra-se com seus discípulos no mar da Galileia. E seus discípulos estão enfrentando uma grande e temível tempestade enquanto Jesus está na polpa do barco dormindo. Jesus dorme porque estava cansado, e estava cansado porque havia pregado o evangelho para multidões, havia realizado muitos milagres e havia expulsado muitos demônios. Ele está ali descansando. De repente, um dos discípulos se aproxima dele e diz: "Não se dá que pereçamos", ou seja, acorda Jesus, porque nós vamos morrer. Jesus se levanta, vai até a tempestade e repreende a tempestade, repreende o mar, repreende o vento e tudo volta a tornar-se bonança. E aqueles olhos esbugalhados dos discípulos diante da tempestade voltam seus olhares para Cristo e começam a perguntar a si mesmo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles chegam na província dos Gadarenos. De repente, um homem vem correndo diante de Jesus e se prostra e adora Jesus. Esse homem não era um cidadão comum daquela cidade. Não era um pai de família vindo e sabendo que Jesus estava ali, queria o abraçar. Não. Esse homem, ele carregava em si uma legião de demônios. Você sabe o que é uma legião de demônios? Uma legião de soldados romanos eram aproximadamente 5.000 soldados. Então aquele homem carregava em si mais de 5.000 demônios, que fazia com que aquele homem viesse dos sepulcros ou dos cemitérios daquela cidade. E ele não vinha do cemitério e ele não estava no cemitério, como ele morava no cemitério daquela cidade. Esse homem, ele por muito tempo, a cidade, os moradores, tentou o amansar, tratando-o como um animal, sim, prendendo as suas mãos e pés, mas ele fazia com que aquelas cadeias se tornassem em migalhas, ele quebrava. Aquele homem vivia nos sepulcros, nas madrugadas, gritando, fazendo escândalo, acordando a cidade, acordando as pessoas com seus brados. Aquele homem também ele se cortava, fazia ferimento em seu corpo. Aquele homem era tido como endemoniado e vivia afastado das pessoas normais daquela cidade. E essa cena deste homem que está na sua mente, foi este homem mesmo que se depara com Cristo e não manifesta nenhuma reação, apenas se dobra aos pés de Cristo e adora. Por quê? Porque ali está um que é muito mais forte, infinitamente mais forte do que os 5.000 demônios que encontra-se na vida daquele homem. Aquele homem se prostra e Jesus expulsa os demônios daquele homem e os demônios pedem pelo amor para que Jesus pudesse não os expulsarem daquela região, mas lançarem eles até uma manada de porcos que estavam ali. E eles vão, Jesus lhe permite e eles vão para os porcos, e nos porcos, os porcos acabam se precipitando no mar e morrem afogados. E aqueles homens chegam até Jesus, onde está Jesus, os seus discípulos e o ex-endemoniado, e eles pedem insistentemente para Jesus saírem da província, porque eles amavam muito mais a sujeira, amavam muito mais criar animais sujos do que receber aquele homem totalmente transformado e curado e se alegrar com a libertação daquele homem. Eles amavam muito mais as coisas do que as pessoas. E Jesus começa a andar em direção ao barco e aquele ex-endemoniado pede insistentemente que Jesus pudesse levá-lo junto com os seus discípulos. E Jesus não lhe permite, enviando para a sua família e para os seus, para que ele pudesse pregar lá na sua casa, na sua família, as coisas grandiosas que o Senhor fizera na vida deles. Jesus nos mostra que o evangelho é uma
transformação radical. O evangelho me transforma para que eu possa transformar os ambientes que eu estou frequentando. Aquele homem poderia entrar no barco e seguir Jesus e ninguém mais saberia a respeito daquele homem. Ah, quem é? Foi embora. Só que aquele homem que havia antigamente causado muitos prejuízos à cidade, muitos prejuízos às pessoas, muito prejuízo à família e à parentela, não poderia apenas subir no barco e sumir. Ele tinha que voltar para sanar todas as suas dívidas, os seus prejuízos, porque assim faz o evangelho conosco. Jesus fala, não, volte para sua casa e para os seus, ou seja, reate com a sua família. Volte para sua casa não como um louco, como um desesperado, onde ninguém quer estar ao seu lado, mas agora volte para sua casa e reúna a sua família, a sua parentela e comece a pregar as boas novas para eles. Esse é o poder do evangelho de Cristo nas nossas vidas. Eu não sou salvo, eu não tenho encontro com o evangelho e a partir de agora o que ficou para trás ficou no sentido de eu não mais resolver as pendências que estão para trás. Não, a partir de agora, com o evangelho genuíno no meu coração, aí sim eu vou. E eu vou para resolver as pendências que eu deixei para trás. As inimizades que eu deixei para trás, eu vou para resolver. Porque é isso que o evangelho da parte de Cristo me torna, me faz ser. Aquele homem volta para casa, reata com sua família e ele começa a anunciar, não somente na sua casa, não somente na sua parentela, mas em Decápolis. A palavra Decápolis significa junção de 10 cidades. Além de anunciar o evangelho, além de resolver as pendências na sua casa, na sua parentela, na sociedade, na sua cidade, ele avança, ele vai num nível muito mais profundo, sarado, curado, com suas pendências resolvidas, ele vai para as outras cidades e ali ele começa a anunciar o seu testemunho, as obras que Deus fez através da sua vida. Este é o evangelho genuíno que Cristo nos proporciona. Que eu e você possamos experimentá-lo para que tenhamos uma vida totalmente transformada e transformado por Ele.